Boa noite, vereadora Ana, demais vereadores, plateia, internautas, funcionário público, Donizete, Ricardo Guide também, parabéns pelo ótimo trabalho à frente ao Conseg, que realmente é um motivo, é algo de orgulho para a nossa cidade, o trabalho que você faz aqui nos bairros de Vinhedo. Começo também falando um pouquinho do funcionalismo público, como já frisou o Rubens Nunes, falando que hoje nós tivemos uma reunião, conversando com o prefeito, referente a algo importante no município, que é o BIC, né, que nós já falamos para ele que não irá cortar esse benefício do funcionalismo público, e conversamos também sobre outros assuntos. Conversamos também com outros assuntos referente às férias. E aqui eu estou vendo a plateia aqui, uma amiga que durante 8 meses fez fisioterapia com a sua equipe, que é a Bruna, lá da fisioterapia da Capela. E, por incrível que pareça, hoje à tarde o Thiago me ligou perguntando, ele já tinha assinado as férias, né? Então, foi passado isso para o executivo está revendo essa situação, como já foi falado aqui por diversos vereadores. Eu acho que nós temos, sim, um dever de vir aqui à tribuna e explanar o nosso descontentamento referente a esse motivo, que é das férias do funcionário público. Por isso que nós deixamos claro o total apoio a vocês referente a esse benefício. Falando um pouquinho do Donizete, quero cumprimentar o Donizete também, porque algumas coisas, presidente do sindicato, e tem nos apoiado muito aqui na Câmara Municipal. Porque uma coisa é o executivo, o poder executivo independente, e outra é o legislativo. E nós, agora, nós temos tido uma conversa, um diálogo bastante interessante com o sindicato. E aqui eu quero colocar o Donizete, o Conrado também, que esteve presente, participando do funcionário público e também funcionário público e também do sindicato. Mas o que eu quero dizer? Quero dizer que algumas ações são tomadas independentes. Nós somos poderes independentes, Ricardo. E algumas coisas que nós tomamos aqui, algumas medidas que nós tomamos aqui na casa, realmente teve o apoio do Donizete. Eu vou falar uma delas. Separação do BIC. Antigamente, o BIC era ligado com o próprio executivo. E aqui nós cortamos o cordão umbilical, e agora aqui a casa, né, os funcionários, os 27 funcionários que nós temos na casa, fora os 13, né, que faz parte também dos assessores, ele tem, então, independência desse vínculo com o executivo. Então, se o executivo tiver qualquer problema lá, a Câmara não terá esse problema aqui. E eu acho que é um ganho para nós aqui, o Donizete está presente, sabe muito bem disso. O segundo, eu acho que é importante, um passo importante que a Câmara teve em relação aos funcionários públicos, foi a equiparação salarial de algumas funções aqui na casa. Nós tínhamos algumas funções, como motorista, como os atendentes, como a faxina, né? Serviços gerais, que tinha um salário diferente do executivo. E quando nós entramos aqui nessa casa como presidente, nós fizemos essa equiparação salarial, mas sempre conversando e com diálogo com o sindicato, sempre com a ajuda do nosso amigo, que tem uma experiência vasta aqui em relação ao sindicato, que é o Conrado. E, por fim, né, o aumento no ano, né, que aqui a casa deu 4,08 para todos e não escalonado. Então, acho que isso é importante, isso demonstra o carinho e o cuidado pelo funcionalismo. E presidente, eu gostaria de estender também, essa semana, na semana passada, exatamente na quinta-feira, nós tivemos um episódio, e eu tenho por obrigação, como presidente dessa casa, deixar registrado aqui o que aconteceu. Nós tivemos, então, aqui na casa, em 14 de setembro de 94, por um ato número 18, nós tivemos, através de um ex-vereador Uchinha, então, por um ato, ele, por segurança, resolveu, então, instituir aqui a casa, né, a Câmara Municipal, compra de uniformes, sapatos, foi até a Bruna que colocou no Facebook. Isso daí pedindo informações para os vereadores. Até aí, tudo bem. Então, o ato, ele é 18 de 94, foi embasado pelo um procedimento normativo do TST, número 92, né, de 1992. Então, desde 94, isso vem acontecendo aqui na casa. Aconteceu por diversos presidentes.
Aconteceu com o Edu, aconteceu com o Marcos Ferraz, o Márcio estava aqui, o Rubens Nunes, e diversos outros passaram e tiveram a mesma sequência. Nós tivemos aqui na casa também a portaria número 7, que dispõe sobre os pregoeiros. Aqui na casa, não é o presidente que faz, não é o vereador que faz. Aqui nós temos uma comissão de licitação e nós temos 8 pregoeiros, né, e mais 4 da comissão de licitações. Por que eu estou dizendo isso? Porque um funcionário da casa, ele errou. Ele errou, esse funcionário da casa. Isso já saiu nas mídias sociais, nas redes sociais, Ana Genesini, e farão uma errata, né? Colocarão uma errata, Bruna, porque você que colocou lá, farão uma errata na quinta-feira. Então, o boletim informativo na quinta-feira terá a errata desse procedimento que aconteceu na casa. Tem um departamento, ela está trabalhando sozinha, porque a outra está em férias, o Rodrigo Paixão sabe muito bem disso, e ela acabou errando, se equivocando e tal, foi na minha sala, eu não estava aqui, mas, enfim, superado. Então, eu acho que a Bruna tem meu contato, né? Poderia ter colocado lá, mas, enfim. Mas o que eu digo é o seguinte, é que até então ela tem razão em colocar, e nós mostrarmos a realidade. O que, para mim, foi uma maneira irresponsável e maldosa, foi causa do vereador Edson PC. Porque o que ele colocou lá? Ele não estava colocando em dúvida o vereador ou o presidente da casa, mas sim a instituição. A instituição. Presente. E além disso, colocando, se ele quis colocar o presidente ou publicar algo que foi... os outros vereadores, e aqui eu posso citar alguns vereadores, incluindo o Rodrigo Paixão, quando teve a publicação, eles tiveram a prudência de ligar na casa. Ele ligou de cada departamento, ele ligou para o departamento, o que aconteceu? O vereador Edu também, o que aconteceu? Aconteceu um erro? O Rubens Nunes, eu estava em São Paulo, me ligou, e outros vereadores, Florentino, Paulinho, me ligaram para saber o que tinha acontecido. Ou, se não precisava ligar para o presidente, ligava para o departamento. Porque não é o vereador ou o presidente que fala, é direto no departamento. E não ligou, porque eu conversei com 98% das pessoas que trabalham no departamento e não houve conversa. Não houve conversa, enfim. Mas aí eu fico pensando em alguns detalhes e algumas teses que nós temos aqui na casa, né? Até levantado pelo nobre vereador. A primeira dela, de estar querendo resolver os problemas. Então, quem queria resolver o problema realmente ligava e ia na fonte. Porque, às vezes, do requerimento demora 30 dias. Mas aqui, então, essa tese foi dada por terra, foi caída, né, por terra. Porque se ele não estava na casa, poderia ligar, seja para o departamento, seja para quem for. E se ele estivesse na casa, ou ele podia descer uma escada, ou subir uma escada e ir no departamento perguntar se houve um erro ou não e responder a pessoa que não sabe, elas não têm os trâmites legais da casa, como nós temos. Então, quando o vereador vem aqui e fala que eu não tenho abertura no executivo, eu até entendo. Mas esse procedimento aqui na casa não houve. Porque ele tem abertura em todos os departamentos aqui na casa, mesmo porque nós temos 27 funcionários que trabalham na casa, funcionário público, né, alguns trabalharam até no sindicato e nos auxilia muito bem. Pessoas como o Beto, que estava aqui, que trabalha na casa 34 anos. Ele não colocou em xeque o presidente ou a instituição. Ele colocou em xeque pessoas que trabalham há 30, 32, 34 anos. E pessoas que têm uma reputação, uma honra a isso daí. Então, o que eu quis dizer, por esse fato, por esse ato, né, esse fato que aconteceu na semana passada, presidente, por favor, eu gostaria que contasse meu tempo lá, mais uns 2 minutos, por gentileza. Voltando ao raciocínio, falando um pouquinho mais sobre o ocorrido aqui na casa na semana passada, além do mais que não teve prejuízo ao erário, né? Foi um erro material, então não teve prejuízo ao erário. As empresas amanhã estão vindo aqui falar comigo sobre isso, sobre essa publicação, né? Foi equívoco no boletim oficial. Então amanhã será sanado todos esses problemas. Agora, se algumas pessoas pensavam que eu ia jogar esse funcionário ou essa funcionária nas covas dos leões, não vou fazer. Não fiz e não vou fazer. Primeiro, são funcionários públicos que
Outra, segundo, que foi essa pessoa que errou. Amanhã poderia ser qualquer outro dos 27 da casa. Qualquer outro. E qualquer um de vocês também que são funcionário público. Então, não vou fazer isso, porque isso seria uma atitude ou demonstraria o caráter de cada um. Demonstraria o caráter de cada um, através de uma atitude dessa. E outra coisa que eu quero deixar registrado, falando, né, desse mesmo problema, na legislatura passada, estive aqui conversando, debatendo ideias com diversos vereadores. E por diversas vezes surgiu esse assunto sobre falar um pouquinho mais sobre a economia da Câmara Municipal. E por diversas vezes o Rodrigo Paixão, do PSOL, na época, deixou registrado a casa, que essa casa aqui de leis é uma das mais enxutas da região, quiçá do Brasil. Foi isso, palavras do próprio Rodrigo Paixão. E eu também concordo. Por isso que quando falam alguma coisa que denigre a imagem do servidor público, principalmente aqui na casa, onde eu sou responsável, eu irei defender com unhas e dentes, sim. Porque se fosse prefeito, faria a mesma coisa, se eu estivesse no outro poder. Faria a mesma coisa. A mesma coisa. Agora, eu estou aqui na casa, hoje eu sou responsável pelo legislativo. Então, eu estou cuidando e fazendo o melhor que eu posso para essa casa de leis. Agora, Marquinhos, outra coisa que é importante, você que é do meio de comunicação, outro meio de comunicação, eu falo para você o seguinte, que não podemos acreditar, acho que o Facebook, o WhatsApp, seja de todos os meios de comunicações, é importante, mas não podemos acreditar em tudo aquilo que vemos, comprar tudo aquilo que está no Facebook, sem antes ter uma atitude ou saber realmente o que aconteceu, porque gerou um desgaste na sociedade grandíssimo, muito grande, que não deveria. Né? Então, as pessoas que compartilham, ou as pessoas que compartilharam algo, ou que continuam compartilhando algo no Facebook, prestem atenção, porque podem cometer crimes também. O compartilhamento pode acontecer de ter cometido crime. E eu falo o seguinte, expressar a opinião, né, da administração de A, B ou C, ótimo. Olha, eu não gosto dele porque ele é isso, ou ele é aquilo, a administração dele não é boa. Ótimo, isso é expressar opinião. Agora, ofender a honra, a imagem, ou imputar falso crime, aí não, né? Aí não dá. E essas pessoas que compartilharam, ou aquela pessoa que deixou registrado isso que eu falei, agora, amanhã eu vou tomar as medidas cabíveis. Simples. Simples. Artigo 137 e 138 do Código Penal. Simples. Eu não vou debater no Facebook, eu não vou fazer alvoroço nenhum, porque cada um sabe dos seus direitos. Né? Hoje o funcionário público está aqui na casa reivindicando um direito, e ele sabe quais são os direitos. Eu também sei quais são os meus. Por isso que amanhã irei, né, conversar com a delegada e faremos o que direito para fazer. Agora, depois que a pessoa foi lá, publicou no Facebook, ou fez o que queria fazer, né, dando publicidade, aquele negócio todo, aquele alvoroço todo, aí não adianta vir aqui na casa, porque já expôs o funcionário. Aí não adianta mais, deveria ter feito isso antes, como de vários vereadores fizeram, seja ele de oposição ou situação. Aqui nós não estamos debatendo situação ou oposição, nós estamos debatendo Câmara Municipal, um poder independente, e eu já demonstrei por várias ações desse presidente aqui na casa, por que nós estamos independentes. Se antes não havia, hoje tem. Hoje nós temos cortando cada vez mais o cordão umbilical com o executivo. Ele que responde. Aí colocaram, mas que colocaram o uniforme das crianças. Ele que responde. Eu respondo pelo legislativo, ele responde pelo executivo. Ah, mas teve... Vereadora. Agora, finalizo, gostaria de mais um minuto, por gentileza. Finalizo dizendo o seguinte, mais uma vez eu falo que já é corriqueiro eu falar aqui na casa, que cada um tem uma maneira de trabalho, a gente tem que respeitar a maneira de trabalho de cada um. E aqui eu não preciso dizer mesmo, que eu faço reuniões na minha residência desde 2009. Desde 2009, antes mesmo de entrar na política eu faço reuniões aqui. E tenho provas disso. Provas que em 2011, mesmo antes da eleição, da primeira eleição que eu participei, que foi em 2011, Rodrigo Paixão foi na minha casa falar sobre política. Você lembra, Rodrigo? Ele, Xinha e outros candidatos que eu achava, o Marcos Ferraz foi na minha casa também falar sobre política.
mesmo antes de entrar na política. Mesmo antes, porque eu não era afiliado a nenhum partido. Eu tinha essa liberdade de convidar todos para ir lá vender o peixe deles. E todos venderam. Todos venderam. Em 2012, graças a Deus, deu certo a eleição. Entramos na eleição com 617 votos. Mas o meu compromisso com aquele pessoal, eu não preciso dizer de novo, que o compromisso com aquele pessoal que eu estava lá em casa em 2011, Rodrigo, que você participou, Marquinho Ferraz e outros vereadores, que era ganhando ou perdendo a eleição, continuar com essas reuniões. E isso vem acontecendo. Mas eu não preciso falar. Não preciso demonstrar. Vem acontecendo. E aconteceu até o mês passado, onde eu fiz a última reunião, e onde esse mês eu já tenho agendado a reunião. Só que eu não faço mais na minha casa. Eu faço agora nos bairros de Vinhedo. Pitu está aqui, já fiz reunião com ele, já participou de diversas reuniões. Né? E, além do mais, eu também não preciso dizer, o vereador Edu, que o senhor participou em 2 prestações de contas que eu faço desde 2013. Que no final de cada ano eu reúno as células que eu chamo, núcleos que eu chamo, levo para uma chácara para fazer a minha prestação de contas. Onde participaram, e aqui é bem democrático, porque participaram os 2 vereadores ali. Ana Genesini participou em 2013 e o Edu em 2014. A prestação de contas. A prestação de contas que eu faço. Então eu não preciso publicizar, cada um tem uma maneira de trabalho, a gente respeita. E eu respeito a maneira de trabalho de cada um, vereadores. Alguns não fazem reuniões, outros gostam de Facebook, eu não gosto. O Val está aqui atrás, eu chamava ele do rei do Facebook, porque ele colocava tudo no Facebook. Ótimo, foi bem votado, foi o 3º mais bem votado de Vinhedo. É assim mesmo o termo, mais bem votado de Vinhedo. E nem por isso, outras pessoas que não gostam de usar o Facebook, ou não gostam de fazer reunião, não ganharam a eleição. Cada um tem um nicho, cada um tem seu povo, seu público. Agora, não precisamos denegrir a imagem de ninguém. Não precisamos denegrir a imagem do companheiro, porque hoje ele é meu companheiro, né? Está aqui do lado de partido. Amanhã ele pode estar me ajudando por uma futura, ou quem sabe, algo maior na nossa vida. É isso. Entendeu? Então, eu gostaria de deixar registrado para vocês, eu respeito o trabalho de cada par. Eu não estou só como vereador hoje eu prezo pela instituição. É o que eu falo sempre nas nossas reuniões internas. Esquece o new vereador. E eu tenho feito isso constantemente. As pessoas que trabalham na casa sabem. Eu tenho reuniões diárias com os vereadores, com o funcionário da casa. Quantas vezes eu chamo as pessoas para conversarem, Beto, Conrado, que está aqui, não deixa mentir, Patrícia e outras pessoas. É através do diálogo que nós conseguimos construir uma nova cidade. Vereadora, por essa noite é só. Muito obrigado.